Nesse vídeo eu vou te mostrar o perigo que você corre quando o medo se torna maior do que a sua fé. E o texto que eu tomei por base está no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, versículo 28 ao 30. Você tem uma Bíblia aí, você pode acompanhar comigo também essa leitura. Versículo 28. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E disse Jesus: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Veja que, nesse primeiro momento, todos os discípulos que estavam no barco, porque a Bíblia nos diz que Jesus, após ali ter feito a multiplicação dos pães e dos peixes, ele diz para os seus discípulos: olha, entrem em um barco e vão para o outro lado do mar, para o outro lado da margem, enquanto eu disperso aqui a multidão, depois eu vou ter com vocês. Quando Jesus disse isso, os seus discípulos entraram no barco e saíram. E Jesus ficou despedindo a multidão que estavam ali, ouvindo a sua pregação. Quando ele despede toda a multidão, ele sobe para o monte para orar e ele ali se encontra sozinho orando no monte. Então, todos os discípulos tinham ido no barco, esperando Jesus também acompanhá-los. Quando eles estavam no meio do mar, diz a palavra que sobreveio um temporal ali e as águas estavam agitadas, o vento estava muito forte, a ponto de o barco que os discípulos estavam quase afundando. Diz a palavra também que quando chega a determinada hora da noite, a Bíblia vai dizer a quarta vigília da noite, Jesus desce do monte e vai em direção aos discípulos, andando por cima das águas. Quando os discípulos veem aquela situação, eles olham para Jesus, eles pensam que é um fantasma, ficam assustados, até porque Jesus ia andando por cima das águas e eles não estavam reconhecendo que era Jesus. Quando Jesus se aproxima, Pedro resolve conversar com ele. Pedro teve essa coragem, essa iniciativa de conversar com Jesus sem saber se era de fato ele. E Pedro diz, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, se és tu, me permita que eu vá ao teu encontro por cima das águas. E Jesus olha para Pedro e diz: Vem. Foi o versículo que eu acabei de ler. Nesse momento, Pedro usa a sua fé. A fé de Pedro despertou nele o desejo de andar também por cima das águas, como Jesus estava fazendo. Então, a fé desperta em nós o desejo de experimentar o sobrenatural de Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, através da sua fé, experimentou o que Jesus estava fazendo, que era andar por cima das águas. Porém, segundo os estudos científicos, a água é menos densa do que o corpo humano. Com isso, Pedro teria afundado nas águas, porque a água, segundo a ciência, é menos densa do que o corpo humano. Mas, se tratando de um milagre de Jesus, as leis da ciência, da física, não foram capazes de impedir essa experiência que Pedro teve, que era andar por cima das águas, enquanto em outra ocasião, ao não ser um milagre, ele afundaria nas águas. Através da fé de Pedro, vai dizer no versículo
de número 29, que Pedro desce do barco e começa a andar por cima das águas, né? Pedro desce e começa a caminhar em cima das águas, em cima do mar, em direção a Jesus. Nossa fé desperta em nós esse desejo de experimentar o sobrenatural de Deus, como eu já falei. E através da nossa fé, nós conseguimos andar por cima do mar. Através da nossa fé, nós conseguimos andar por cima das nossas dificuldades. Através da fé que nós temos em Deus, nós conseguimos superar os nossos problemas, conseguimos superar as nossas dificuldades, as enfermidades, nós conseguimos ter mais confiança em Deus, nós conseguimos ser pessoas mais alegres. Porque quando uma pessoa está passando por dificuldade, é óbvio que essa pessoa vai se encontrar em um momento triste por causa da dificuldade que ela está passando. Mas, segundo a palavra de Deus, através da nossa fé, eu consigo superar essa situação e se tornar uma pessoa mais alegre, uma pessoa melhor, apesar de toda a dificuldade que eu estou passando. Isso só através da fé. Quando Pedro vai em direção a Jesus por cima do mar, quando Pedro experimenta aquele sobrenatural, Pedro, por causa da sua natureza humana, por causa da sua matéria, Pedro começa a olhar para um lado, olhar para o outro, ver as ondas, as ondas se levantando, a braveza do mar. E a palavra de Deus vai dizer que ele sentiu a força do vento, porque o vento era muito forte. E Pedro, sentindo a força do vento, ele teve medo. Quando Pedro teve medo, ele começou a afundar nas águas. Pedro começou a se afogar. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, quando nós tiramos o nosso foco, quando nós paramos de olhar para o nosso alvo, que é Cristo, nós começamos a ver as dificuldades como algo que não pode ser resolvido, como algo que não tem mais jeito. E aí começamos a sentir medo. Medo de não conseguirmos, medo de não sermos curados, ficamos com medo de que Deus não vai nos socorrer, de que nós vamos perecer nessa situação. Foi o que aconteceu com Pedro, Pedro teve medo, pensou que ia morrer afogado, porque ele estava afundando. Então, quando nós paramos de olhar para Jesus, começamos a olhar para as nossas dificuldades como algo que não pode ser resolvido, nós começamos a ficar com medo. E isso faz com que o medo se torne maior do que a nossa fé. Naquele momento, o medo que Pedro teve de se afogar foi maior do que a fé que ele teve para andar sobre as águas. Quando o medo se torna maior do que a nossa fé, nós corremos um grande perigo de verdadeiramente não conseguirmos alcançar o nosso milagre, de alcançar o nosso objetivo, por causa que o medo está sendo maior do que a nossa fé. Para que você consiga alcançar os seus objetivos, para que você consiga vencer na vida, para que você consiga realizar os seus sonhos, não deixe que o medo se torne maior do que a sua fé. Não deixe que a sua fé seja abalada por causa de alguém. Não deixe que o tamanho da luta, da dificuldade que você está passando se torne maior do que a fé que você tem em Deus. Não deixe que os seus problemas pareçam maior do que a fé que você tem deles serem resolvidos. Tá certo? Fica aqui essa reflexão para você, Fica aí esses exemplos da palavra de Deus, assim como Pedro, que
teve fé de andar sobre as águas, e em determinado momento ele para de olhar para Jesus, começa a ver a dificuldade, começa a afundar nas águas, da mesma forma, se você parar de olhar para Jesus e começar a ver as dificuldades, os problemas como algo que não pode ser resolvido, a sua fé vai ser abalada por causa do medo. Então, continue acreditando que os seus problemas vão ser resolvidos. E não permita que a sua fé seja abalada por causa de nada disso, certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te ajudando e que você continue olhando para Jesus, né? Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe.